Sucesso em Vendas para nós foi muito importante. Nós começamos a venda do Palazzo Lumini e começamos a ver a dificuldade que nós tínhamos de encontrar o nosso cliente e de realmente vender o nosso produto, que sempre foi muito diferente. Então nós tínhamos N dificuldades, desde como combater as objeções dos nossos clientes, entender as necessidades de cada cliente para vender aqueles atributos específicos do nosso imóvel para cada determinado tipo de necessidade dos nossos clientes. O Sucesso em Vendas foi incrível para nós. Eles conseguiram entender o nosso produto, entender os nossos aspectos, entender para quem nós estávamos vendendo, qual era o nosso público, nossos clientes, e nos ajudaram a criar um método de vendas para a venda dos nossos imóveis, no caso do Palazzo Lumini. A Sucesso em Vendas criou para nós o método de vendas para o Palazzo Lumini e foi muito legal. A gente treinou a nossa house de vendas, nossos corretores que nós tínhamos internamente, e um desses métodos que nós tínhamos era o método da ponte. Era muito legal. Nós tínhamos desde uma maneira como abordar o cliente, pesquisar o cliente, porque cada cliente nesse padrão de imóvel, os clientes são muito distintos. Então, cada um tem um interesse, às vezes a pessoa tem interesse de entender a fundo cada detalhe do imóvel, e às vezes não, às vezes o cliente quer uma coisa mais genérica, ele só quer entender coisas mais básicas e a maioria das vezes não, o cliente quer saber a fundo os detalhes daquele empreendimento. Então, era muito pesquisa do imóvel. E aí nós tínhamos que lidar com as objeções. Então, o método e o treinamento que a Sucesso em Vendas deu foi muito legal, nos ajudou a como contornar essas objeções e nos ajudou depois a ter as técnicas de fechamento de venda. E a gente usa até hoje nos nossos empreendimentos, continuando adaptando a cada empreendimento, mas nós usamos muito as técnicas da Sucesso em Vendas. Uma das maiores dificuldades que os corretores enfrentam é sair um pouco do que veio a vida inteira sendo uma venda muito passiva, esperando o cliente chegar, seja ele de uma forma física no plantão de venda, seja ele por uma ligação ou seja por um lead. Na minha opinião, hoje a maior dificuldade é essa, você chegar, ir atrás do cliente, principalmente no nosso público, nosso produto, que é um produto de altíssimo padrão. Na maioria das vezes o cliente não busca um imóvel, ele não tem essa necessidade, eu preciso criar a necessidade dele comprar um imóvel. E para isso eu preciso trazer ele nos nossos imóveis, nos nossos apartamentos decorados, por um outro motivo. Por algum outro evento, alguma outra coisa que atraia ele, que ele tenha um interesse, para que ele se interesse pelo imóvel. Não imaginava me mudar, mas depois que eu conheci o imóvel, criou essa necessidade e ele passou a ter essa vontade da mudança, de comprar um novo imóvel para moradia. Então isso eu vejo como um grande desafio hoje dos corretores, é criar como fazer, procurar esse cliente, ir atrás, desenvolver uma estratégia de como trazer esse cliente de uma outra forma que não seja esperando o cliente chegar. O que mais mudou no mercado imobiliário de uma forma, na parte de vendas, eu imagino que seja com essa dificuldade de você chegar nos clientes realmente, de você buscar, principalmente falando de imóvel de altíssimo padrão, da gente realmente buscar e criar necessidade nos clientes de comprar um imóvel. E também na questão do mercado imobiliário, eu acho que é a questão da pesquisa dos clientes, né? Eles têm muito mais exigência hoje em dia, muito mais conhecimento, vão atrás de novos, sair um pouco só daquela questão de metragem quadrada, sol, localização, é muito mais do que isso. Hoje em dia o cliente entende mais do imóvel, coisa que há um tempo atrás o que eles buscavam era apenas o tamanho, a área, né, tamanho, a localização e o sol, ali aquelas coisas bem básicas e quantidade de vagas de garagem. Hoje em dia vai muito além do que isso, né? Hoje em dia o cliente quer saber realmente o que ele entrega, quais são os acabamentos, quais são o nível de acabamento que aquela construtora entrega, aquele empreendimento, né? Então acho que essa é a grande diferencial, acho que é a possibilidade de busca. O cliente hoje em dia é muito mais, ele tem muito mais informação. Eu recomendo muito a Sucesso em Vendas. Nós tivemos um período por volta de 5 anos trabalhando junto com a Sucesso em Vendas e eles na época treinaram e nos fizeram junto conosco um método, né, todo um treinamento com os nossos corretores, nossos assessores que a gente chama na nossa house. Mas, além disso, nesse período foi incrível, foi muito válido. Além disso, até hoje, eu como gestora, a gente usa esse método, todo esse ensinamento que pra gente é eterno, no sentido de como treinar sempre esses corretores, que acaba tendo uma certa mudança nessa equipe, mas a gente continua
sempre apoiando, né, e passando as informações daquele método que nós aprendemos com a Sucesso em Vendas. Então, super recomendo para todos os perfis de imóveis, de imobiliárias e construtoras, enfim, tudo do mercado imobiliário.